Podcast direto ao ponto especial de verão. Oferecimento CEA Grupo Equatorial, pelo futuro todo dia. E Corsã. A Corsã cuida da água, você curte com consciência e juntos vamos viver um verão 360 graus. O biólogo Paulo Otti caminhava pelas dunas da Praia Grande de Torres numa manhã de setembro de 2014, quando se deparou com uma cena que chamou a atenção. Ele viu um ninho no solo com um ovo e um filhote de pássaro. Ficou em dúvida sobre a espécie que eles pertenciam. Resolveu seguir acompanhando e viu que se tratava de um ninho de piro-piro, ave de bico alongado e avermelhado que emite um som característico que lhe dá o nome popular. Com a descoberta, veio a surpresa de perceber o desconhecimento da comunidade acadêmica com relação à reprodução destes animais ali, numa praia urbanizada do litoral norte. Mais do que isso, começava a surgir, aos poucos, o entendimento de que o pássaro poderia ter o potencial de se tornar um símbolo da conservação ambiental na região. No Direto ao Ponto de hoje, conversamos sobre a espécie com Paulo Otti, que é biólogo e professor do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, onde é pesquisador e um dos fundadores do GEMARS, o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos. A entrevista é do chefe de reportagem do Correio do Povo, Henrique Massaro. Eu queria que tu me contasse só como é que foi em 2014 que tu observou pela primeira vez o piro-piro aqui em Torres, como é que foi que aconteceu essa vez aí? Então, na verdade o piro-piro é uma ave bastante comum de a gente observar na beira da praia, mas existia pouca informação ainda sobre a reprodução dos bichos, onde é que eles faziam os ninhos. Então em 2014, na verdade, eu andando na região das dunas, assim, sempre observando assim, a fauna e a flora, me deparei na verdade com um ninho na Praia Grande em Torres, com dois ovinhos, assim, que eu na verdade fiquei na dúvida de que espécie seria aquele ninho. E a partir dali, então, naquela semana eu comecei a acompanhar aquele ninho para ver se eu enxergava, na verdade, quais eram os animais que estavam, né, utilizando aquele ninho. E aí percebi então que era o piro-piro, e me chamou muita atenção aquilo ali por desconhecimento, na verdade, meu, mas digamos assim, de maneira geral, assim, da própria comunidade científica, assim, de saber onde que eram os locais que a espécie fazia os ninhos. Então, aquilo chamou muita atenção e a gente ficou até um pouco na dúvida, assim, se era uma área que era utilizada com frequência pela espécie, né, pelos animais, ou se aquele ninho era um ninho meio que ao acaso, assim, né? Então, a partir de 2014, a gente começou, no período, né, esse de primavera e verão, prestar atenção, então, nessa região das dunas da Praia Grande, para ver se a gente identificava outros ninhos também da espécie, né? E a gente conseguiu perceber, então, que, de fato, né, existia uma série de ninhos naquela área, e que foi uma surpresa, assim, digamos assim, até especialmente pelo fato de Torres ser uma praia bastante, né, urbanizada. Mas, claro, tem a diferença que as dunas na Praia Grande são dunas relativamente bem preservadas, bastante largas, assim. E isso é o que, na verdade, permite, né, que a espécie utilize aquela área ali como uma área importante de nidificação. Tá. Só para entender, nunca tinha sido observado? Eles provavelmente já estavam ali fazia tempo? Não, certamente, né? Não é algo que eles começaram a usar aquela área, né, em 2014. Provavelmente, né, essa área já era utilizada, como várias outras ao longo do litoral do Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina também. Mas o que surpreendeu um pouco é o fato de ser tão próximo, né, uma praia tão urbanizada assim. Então, a gente conhece outros locais, né, no litoral que também são urbanizados, né, mas pelo fato de não ter as dunas tão bem preservadas, a espécie não utiliza mais aquelas áreas. Mas certamente no passado, se a gente for pensar, né, o piro-piro devia usar a região toda do litoral do Rio Grande do Sul, né? E hoje as áreas importantes de nidificação estão concentradas nesses locais, né, onde ainda as dunas são remanescentes, assim. O que tu falou um pouquinho já sobre isso, mas tu, né, é um biólogo especialista em mamíferos. Por que observar e estudar os piro-piros, por que isso despertou teu interesse? Não, então, na verdade, embora eu trabalhe com mamíferos marinhos, assim, meu interesse, assim, meu assunto de interesse é pela vida marinha e costeira e pela conservação desses ambientes, né? E aí eu acho que é um pouco também a importância, assim, a motivação do projeto também do Piro-Piro,
é porque a gente enxergou também no Piro-Piro um potencial de falar para as pessoas sobre a importância da conservação dessa região, né, das dunas, mas de todo o entorno, né? Então, o Piro-Piro é uma espécie bastante emblemática dessa área, né? Ela faz seus ninhos ali, se alimenta na beira da praia, utiliza os costões rochosos, utiliza a própria Ilha dos Lobos, né? Então, que é uma unidade de conservação, o Parque Estadual de Itapeva. Então, a gente começou a perceber que essa espécie, na verdade, ela utiliza todos esses diferentes ambientes. É uma maneira de a gente conversar também com as pessoas que vêm para a praia, né? Veraneiam aqui, que existe uma espécie ali que depende desses ambientes preservados, né? Então ela, de certa forma, pode ser um símbolo, então, da conservação desses diferentes ambientes, né? Por que tu acha que ela tem um potencial, né, educativo para que as pessoas entendam a importância da preservação das dunas e da praia como um todo? Então ela, na verdade, tem várias características assim, que a gente chama até de uma espécie bandeira, né? Uma espécie que ela pode sinalizar, então, a importância de uma determinada área, né? E com isso várias outras espécies também se beneficiam, né, em função disso. Mas ela é uma espécie, primeiro, que ela é facilmente visualizada, né? A gente consegue reconhecer ela facilmente, né? Especialmente por essa característica, né, do bico bastante comprido, avermelhado. Ela emite um som muito característico, que dá o nome, inclusive, né, popular para a espécie, que é o Piro-Piro. Então as pessoas conseguem enxergar ela. Eu acho que isso faz com que a gente cria uma identidade, uma sensação assim, de pertencimento, né, que tu conhece aquela espécie. Então acho que isso ajuda, na verdade, as pessoas a se interessar por aquele ambiente. Então, e ela é uma espécie que todos os anos, né, reproduz nessas áreas. Então, todos os anos que as pessoas vierem para a praia, né, vão estar encontrando essa espécie. Então, acho que isso cria um vínculo maior, assim, por isso que eu acho que ele tem esse potencial, realmente. Ela se reproduz na região das dunas, né? E isso também já fala um pouco sobre a importância da preservação dessas áreas aí que, né, tem todas as praias e que precisam ser preservadas. O que ainda precisa ser feito de trabalho educativo? Existem as passarelas nas praias, é claro, mas o que ainda precisaria ser feito para que esse ambiente fosse de fato respeitado? Então, o Piro-Piro ele tem essa característica de fazer o ninho nas dunas, né? Então, obviamente, o ambiente de dunas não é um ambiente que tem, por exemplo, árvores de grande porte, né? Então, o ninho ele é feito no chão, né? na areia, uma pequena depressão assim na areia, então os ovos ficam muito expostos, né? Então, com isso, existe um risco muito grande, inclusive de pessoas, por exemplo, caminhando nas dunas, de até não ver o ninho, porque os ovos ficam meio camuflados, assim, né? Pela coloração, assim, é difícil muitas vezes de enxergar o ninho, né? Então, existe o risco, na verdade, das pessoas, inclusive, pisarem sobre os ninhos, né? Sobre os ovos, né? Então, por isso a importância exatamente de usar as passarelas, né? E não atrapalhar o casal que está cuidando do filhote, né? E do ninho. E existe uma série de outras questões importantes associadas à maneira como a gente usa essa região costeira. Então, a gente tem problema, inclusive, com animais domésticos, né? Então, os cachorros, né? Que, obviamente, muitas pessoas, né, que vêm para a praia também vêm acompanhados, né? Trazem seus cachorros, né? Então, é um espaço, né? Que as pessoas levam os cachorros para a praia. E a importância é a gente saber que existe essa área de reprodução dos animais e que, de fato, os bichos fiquem junto com os donos na guia, né? Porque o cachorro, claro, o instinto natural do bicho, quando ele vê uma ave usualmente caminhando ou voando, ou especialmente um filhotinho, assim, cria aquele interesse do bicho de querer ir atrás, às vezes até de querer, né, pegar o filhote ou mesmo o adulto, né? Então, existe inclusive uma lei, né, municipal que todos os cachorros deveriam, né, ir para a praia sempre com coleira, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso, do porquê disso, né? Quer dizer, não é simplesmente para proibir o bicho de andar solto, é porque existe uma fauna silvestre, né, importante ali, que pode ser perturbada, inclusive predada pelos cachorros, né? Então, essa é uma outra questão importante e, sem dúvida, né, a proibição da entrada de carros na beira da praia, isso não só, na verdade, para os bichos, né, para a nossa própria segurança das pessoas, mas para os bichos também, né? Então, trânsito de veículo na beira da praia, que também é proibido por lei, né, é o que deveria ser, né, mais respeitado, e as pessoas entenderem também o porquê, né? Não é simplesmente uma lei só simplesmente por proibir, existe uma série de razões por trás disso, e uma delas é preservar mesmo a fauna nativa que a gente tem no estado. Que outras espécies que a gente encontra ali nas dunas aqui do litoral norte? Na verdade, a gente até se surpreende, assim, né, com a diversidade que existe de espécies nas dunas, né? Então a gente pode falar, na verdade, tanto da flora quanto da fauna, né? Existem, né, alguns trabalhos feitos até por colegas da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né, fizeram levantamento das espécies de plantas aqui na região das dunas da Praia Grande em Torres, identificaram mais de 100 espécies diferentes de plantas, né, nativas. Então,
Claro, não são plantas assim que chamam tanto a atenção, normalmente que são plantas de pequeno porte, né, que estão adaptadas a esse ambiente de dunas, né. Mas em relação às outras espécies mesmo de aves, né, existem mais de 30 espécies de aves que utilizam aquela região ali das dunas, né. Algumas delas nidificam, que é o caso do piro-piro, a própria coruja buraqueira, né, quero-quero também é uma outra espécie que utiliza as dunas, e esses são alguns exemplos, né. E a gente tem, claro, além das aves, outros organismos aí, né. Poderia destacar também algumas espécies ameaçadas, que é o caso da lagartixa das dunas, né. Algumas regiões do estado a gente tem também o tucutuco das dunas. Então, assim, esse ambiente, na verdade, ele, de certa forma, a gente parece que é tudo muito parecido, muito igual, né? Mas existe uma riqueza de vida ali, né? Uma diversidade bastante impressionante se a gente tem um olhar mais atento. Uma pergunta até bem simplista, assim, mas para ser bem didático, para quem ainda não entendeu e tal, qual que é a importância de preservar uma espécie? Não, na verdade ela representa, todo um elo entre vários, né, entre os diferentes ambientes. Eu acho que o piro-piro mostra muito bem isso, né? Quer dizer, o piro-piro depende da duna preservada, depende da beira da praia onde ela busca seu alimento, depende do costão rochoso. Então, isso na verdade faz parte de todo um ecossistema, uma cadeia, né? São vários elos aí, né? Então, eu acho que o piro-piro tem esse né, diferencial que ele transita, digamos assim, né? Ele usa esses diferentes ambientes. Mas, obviamente, como eu falei, assim, o piro-piro é um símbolo disso tudo, mas junto com o piro-piro tem várias outras espécies, né? E todos eles têm uma ligação entre eles, né? Então, na verdade, é um quebra-cabeça que, às vezes, faltando uma peça desse quebra-cabeça, né? A gente perde um equilíbrio que pode ter consequências aí bastante desastrosas, né? No caso das dunas, basta a gente pensar, por exemplo, né? Dunas que não têm vegetação, por exemplo, elas são, né, a própria questão da erosão, quando tem ressacas. Então, assim, até para nossa própria segurança, digamos assim, né, as dunas exercem um papel fundamental. Então, existe essa ligação. Acho que o homem não está separado da natureza, né? É possível viver em harmonia, e a gente se beneficia, obviamente, é o que a gente chama, né, de serviços ecossistêmicos. A natureza presta um monte de serviços para a gente que a gente nem se dá conta, e faz isso de graça, né? Então, onde a gente não tem duna, o que a gente tem que fazer? Tem que construir um muro com pedra, né? A gente tem que gastar recursos para construir uma coisa que provavelmente a próxima ressaca vai destruir aquilo, enquanto que as dunas fazem isso naturalmente, né? E além disso abrigam aí uma série de espécies, né, que dão vida àquilo que, né, do meu ponto de vista, é o que torna a praia também interessante, né? Tu vê essa diversidade de vida, e é bacana a gente ver também que tem essa alternância, né? No verão a gente tem o piro-piro fazendo os ninhos, no inverno a gente vê a chegada dos pinguins que vêm com as correntes frias. Então tá sempre tendo essa mudança, sempre a gente tá vendo, né, novidade, assim. Eu acho que para mim, pelo menos, isso que me atrai vir, né, pro litoral, assim. Legal. Só para duas coisinhas para fechar. O piro-piro se alimenta, ali tem o mexilhão branco. Quais que são os alimentos que ele busca na beira da praia e ali na ilha na ilha ali em Torres? Então, o piro-piro, na verdade, se alimenta de uma série de diferentes presas, assim, diferentes animais, né? Principalmente, na verdade, conchas, né? Uma série de conchas, tanto conchas que vivem na areia, né, enterradas na areia. Então ele utiliza aquele bico dele, né, longo para procurar as presas que estão enterradas na areia, naquela zona ali, né, onde fica a onda vindo e voltando, onde estão as tatuíras, né, aquela zona ali que ele gosta de se alimentar. Mas ele também se alimenta de espécies que ficam presas algumas espécies também de conchas, né, de bivalves, né, que são conchas, então, né, que são animais que têm duas conchas, né, por isso o nome bivalve, né, que ficam presos nas pedras também, que é o caso do mexilhão, né. Então, os costões rochosos, em especial a Ilha dos Lobos, né, onde tem uma concentração bastante grande, então, dessa fauna, também é utilizada pelo piro-piro, porque é uma região onde tem uma concentração abundante dessas espécies. Tá. E só para fechar, então, o projeto ele foi oficializado, foi em 2017, né, que tu falou. Como é que está a situação dele hoje? Como é que ele é o andamento do projeto com os piro-piros? Então, na verdade, o projeto, a gente, assim, digamos assim, ele começou em 2014, quando a gente encontrou o primeiro ninho, né? A novidade de 2017 foi que, a partir de 2017, a gente começou, então, a utilizar uma técnica de marcação dos animais com as anilhas, né? Então, hoje a gente captura, na verdade, os animais, né, para marcar, então, ele com essas anilhas, né? A gente usa uma anilha metálica que tem um código, né, numérico, e a gente utiliza também uma anilha colorida, né, que permite que a gente identifique cada indivíduo mesmo à distância. Então, a partir do momento que a gente que o animal tem aquelas anilhas coloridas, a gente consegue fotografar e identificar ele mesmo sem precisar capturar ele de novo. Mesmo à distância, a gente consegue reconhecer quem é quem. Isso foi super importante, por exemplo, né, para perceber que os mesmos bichos que fazem ninhos na Praia Grande em Torres são os animais que se alimentam também na Ilha dos Lobos. Então
Então a gente fotografou bichos anilhados na Ilha dos Lobos e conseguiu comprovar que eram os mesmos animais que faziam esse deslocamento. Então hoje a gente já tem aí 90 indivíduos que já foram marcados com essa técnica do anilhamento, né? E o projeto, na verdade, é um projeto de longo prazo, né? A gente pretende continuar ele nos próximos anos, né? E cada ano a gente passa a ter novas informações. Então, por exemplo, agora com as anilhas a gente consegue já reconhecer os casais, a gente percebe que os casais se mantêm ao longo dos anos, né? A gente está vendo alguns deslocamentos entre algumas áreas, inclusive alguns animais vistos na Praia Grande já foram vistos também no Parque Estadual de Itapeva, então ele usa essas diferentes regiões. E a ideia é continuar então esse monitoramento. Esse ano a gente está com o financiamento da Fundação Boticário de Proteção à Natureza e que tem sido bastante importante tanto para a parte da pesquisa e também a parte de educação ambiental. Então a gente está agora também iniciando algumas atividades que é exatamente promovendo o pirupiro como uma espécie símbolo da zona costeira. A ideia é instalar algumas placas informativas sobre a espécie na região aqui das dunas, no Parque Estadual de Itapeva também, para as pessoas que estão chegando na praia saibam que estão entrando numa região onde ela é utilizada também por outras espécies que a gente precisa primeiro estar aberto assim, a observar elas, né, e aprender com elas e saber a importância de preservar esses ambientes. Né? Eu sou Caroline Grini e essa edição do Direto ao Ponto foi editada por Pedro Bastos. Até a próxima!